Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pode Ser Mais Leve. Quero agradecer a todos vocês que já estão inscritos. Quem ainda não está inscrito, se inscreve no canal para poder ajudar a movimentar, a espalhar cada vez mais as informações tão preciosas que a gente consegue abordar aqui no nosso canal. Então, se inscreva no canal, ative o sininho, curta, comente, tire suas dúvidas, partilhe e compartilhe para mais pessoas terem acesso às informações tão valiosas que a gente consegue trazer aqui no canal. E hoje nós temos um convidado muito especial para falar de um tema importantíssimo. E o convidado de hoje é o Padre Alano Sami. Ele é o pároco da Igreja Nossa Senhora da Glória. E hoje nós vamos falar sobre a influência, a importância da espiritualidade para o combate aos vícios. Oi, Padre Alano, muito obrigada por ter vindo, muito obrigada por aceitar esse convite. Muito obrigado a você, Mariana, alegria minha. Estou aqui de coração aberto. Fiquei muito feliz em saber do tema, em saber que nós vamos falar sobre vícios e virtudes e também em falar ao seu público que, acredito eu, já lhe acompanha, já lhe conhece e agora você está me dando a chance de ser conhecido por eles também. Muito obrigado a você por esse espaço aqui. Perfeito. E já para a gente iniciar essa conversa aqui, que eu acho que vai ser uma conversa muito rica, muito valiosa para todo mundo que for assistir, eu queria entender, na sua percepção, no seu conhecimento religioso, espiritual, o que seriam os vícios, né, assim, na vida de uma pessoa? Como é que ela... O que acontece nesse contexto da vida de uma pessoa, na sua percepção, no seu conhecimento, para ela realmente entrar num movimento de vício, de dependência, e ela acabar perdendo a vida dela para poder viver em função daquela prisão que se torna um vício, né? Você fez uma pergunta que a resposta vai ser muito ampla e eu quero aqui falar diretamente a todos, não é? Peço a você o máximo de atenção, porque nós não vamos falar aqui de coisas superficiais. Então, quando a gente fala de algo profundo, nós precisamos que as pessoas tenham atenção. É a diferença do grego entre ouvir e escutar. Então, agora eu peço que você escute com atenção. Primeira abordagem, nós somos católicos, eu sou católico, porque a fé católica me dá uma cosmovisão. Então, eu não sou apenas um homem que tem a fé católica. A minha cosmovisão, a minha maneira de interpretar a realidade é a partir da realidade católica. O que isso tem a ver com a sua pergunta? Para nós, a nossa cosmovisão, e sim, tenho que falar sobre isso porque as pessoas adoecem por falta de cosmovisão, a gente se apoia muito numa ideia que vem do cientificismo, que é a ideia do panorama. Eu vou conhecer um pouquinho de cada coisa e isso vai me dar a chance de eu viver bem. Então eu vou pincelando coisas. E isso tudo no campo da epistemologia, que é uma das vertentes da sabedoria. E na verdade nós cremos, e a realidade se apresenta assim, não é? Que é necessário eu ter uma cosmovisão, é necessário eu ter uma maneira de enxergar o mundo. E dentro dessa maneira que é a fé católica, nós entendemos o ser humano com 3 dimensões, com 3 camadas muito distintas, mas inseparáveis. Eu possuo um corpo, eu possuo uma mente, que nós chamamos de psique, e eu possuo o espírito. Muitas pessoas não conseguem diferenciar o que é espírito do que é psique, porque elas fazem aquela mistura que a dialética moderna, que é essa cosmovisão do idealismo alemão, apresenta, de que tudo aquilo que eu consigo apreender pelos sentidos e colocar na minha consciência seria a vida espiritual. E não, vida espiritual está acima da psique. Então, dentro dessa perspectiva, que é a nossa antropologia, nós compreendemos que existe no ser humano uma tendência para a concupiscência, uma tendência para o mal. E aqui eu vou entrar no aspecto filosófico, né? A origem do mal. O ser humano é a origem do mal? Não. O ser humano é mal por natureza? Também não. O ser humano é bom por natureza? É.
mas essa natureza do ser humano está adoecida desde o início. E é o que a igreja chama de pecado das origens ou pecado original. Então, só que nós estamos desmantelando aquela ideia de John Locke, de que o ser humano é um papel em branco, que você escreve todas as coisas, e estamos também desmontando aquela ideia de Jean-Jacques Rousseau, de que o ser humano é o bom e que é o contexto que vai dizer se ele vai ser bom ou ruim. O ser humano, ele nasce bom, é a ideia do bom selvagem, e que o contexto é que vai determinar. E tudo isso deve ser tirado, porque nós agora vamos adentrar na terceira camada. Então, de onde vem o mal? O mal, ele nasce exatamente na transição entre carne, corpo, psique e espírito. Na hora que eu vou transitar entre essas três coisas, as minhas decisões, a luz que eu lanço sobre mim mesmo, pode ser uma decisão para o bem ou para o mal. E aqui eu vou entrar no campo do estoicismo, né? Que a gente tem a condição de exercitar. E aqui também a gente volta para a Grécia clássica. Se eu exercito mais aquilo que em mim está adoecido, aquilo que em mim é vício, ele vai progredir. Se eu exercito mais aquilo que em mim é virtude, a virtude vai progredir. É a ideia aristotélica, né, que a gente está aqui trazendo. Então, acho que isso aqui dá para fazer um apanhado geral. É uma pequena introdução só, para poder a gente lançar aqui algumas bases. Perfeito. E faz sentido, assim, né? Por exemplo, eu sempre tento abordar com os meus pacientes, né, quando eles trazem a demanda de um vício, né, que está ali já desencadeando uma dependência, ou seja, a vida daquela pessoa já está vivendo em função daquela coisa ou daquela substância, né? Faria sentido, na opinião do senhor, que a gente realmente consegue compreender como a vida daquela pessoa está, entendendo qual papel aquela substância ocupa, em questão, assim, por exemplo, de preenchimento de vazio, né, de se anestesiar. Porque o que eu percebo hoje, na grande maioria dos casos, é que normalmente as pessoas não conseguem lidar com a realidade que elas têm, então elas buscam fugas, anestesias, né, e que elas também procuram preencher vazios, porque elas não conseguem aceitar a questão de que somos seres, né, segundo alguns também filósofos, né, inclusive o próprio Freud dizia que nós somos seres sempre insatisfeitos, né, que somos seres de falta, sempre vai faltar alguma coisa e as pessoas buscam preencher, buscam de forma incessante fazer preenchimentos, principalmente de forma muito imediata. Então, o senhor acredita que faz sentido dizer que realmente os vícios eles vêm para tentar preencher vazios, né, ou tem a ver um pouco com essa coisa lá da parte do pecado original? Como é que isso se instala na sua percepção, dentro do seu conhecimento? Onde exatamente, digamos assim, onde o vício se instala? O que ele quer fazer? O que a pessoa busca a partir de um vício? Como é que seria? Existe uma maneira muito simples da gente compreender, né? Porque acho que a nossa intenção aqui é essa, é trazer coisas muito complicadas, mas para uma linguagem simples, para que as pessoas consigam compreender, porque a compreensão também é um momento de cura. Quando eu compreendo, eu estou lançando uma luz em algo que em mim estava obscuro. Quando a gente fala sobre vícios, você não pode fazer aquilo que muitas pessoas fazem, que é a ideia de que o vício ele vem a partir apenas dos sentidos, né? Que é uma visão negativa do corpo. Outras pessoas também vão para a visão pessimista, não é? Não, o ser humano é assim, o ser humano é doente e a humanidade é assim e eu vou viver assim o resto da vida. Também não para a visão pessimista. Eu acredito muito que os vícios vão se instalando a partir aqui também a visão estoica que eu aprendi com São Paulo. Os vícios vão se instalando muito sutilmente, mas eles encontram em nós alguns espaços vazios, e esses espaços vazios, eles são dominados por três coisas, segundo o que a gente estuda na teologia. Nós temos a dor, nós temos o vazio e nós temos a ira. São três forças que a gente sempre precisa ali conter: o vazio, a dor e a ira. Uma pessoa que é irada é porque não está sabendo lidar com algum aspecto do seu cotidiano.
E eu aprendi isso também com os judeus, estudo muito o judaísmo, porque a gente encontra no judaísmo um tipo de conhecimento que nós ocidentais nos apartamos, que é o conhecimento a partir da realidade. Você falou em realidade, né? E isso já me despertou, porque a realidade ela é sempre o nosso chão onde a gente começa. Se eu não parto da minha realidade, das coisas que estão acontecendo, eu estou vivendo um processo que é um processo de fragmentação. Eu vejo uma coisa e interpreto outra. Eu sinto uma coisa, mas entendo outra. E esse processo é exatamente onde abre a cortina para essas três dificuldades: a dor, o vazio e a ira. Como é que o vício vai se instalar aí? Eu trago uma das visões dos rabinos que eu estudei, diz o seguinte: quando você começa a viver o cotidiano, repetindo coisas que não te fazem bem, isso vai te adoecendo. E esse adoecimento que acontece a partir de uma rotina, o que esse rabino dizia é: a rotina é o cotidiano mal vivido. Eu começo a pensar assim, não, eu vou dar conta, eu vou resolver, e eu não resolvo, porque na verdade é um subterfúgio, né? Um atalho que a minha cabeça está criando, e eu não vou resolver, e eu vou puxando esse mau hábito, eu vou puxando isso que me adoece todos os dias, até que chega uma hora em que eu não consigo mais viver com aquilo, conviver com aquilo, e eu vou começar a fazer o que você disse, que são outras três coisas. Ou eu vou começar a tentar me anestesiar, são as pessoas que pensam assim, não é? Ah, eu tive um dia difícil, então eu vou me permitir fazer isso aqui. E eu sei que a gente tem direito a ter prazeres na vida, mas não confunda prazer com realização. E aí as pessoas vão colocando esses pequenos prazeres, e alguns prazeres são prazeres do dia a dia, são prazeres que eu posso chamar aqui de lícitos, mas outros prazeres não, são prazeres que vão cobrar um preço caro. São prazeres que vão te adoecer. E aqui não é minha área, é a área da Mariana, mas eu vou aqui me meter, porque eu tenho esse temperamento, né, de me meter nas coisas. Eu acredito que isso também altera até a própria química do cérebro. Porque quando eu também vou aconselhar pessoas, né, eu não sou da sua área, mas eu aconselho dentro do meu sacerdócio, a gente percebe que as pessoas realmente lutam. Elas lutam para sair, elas não querem estar naquela situação. Outros não, outros realmente se entregam. Talvez até por uma falta de amor próprio ou por uma falta de visão da própria realidade. Perfeito. Mas algumas pessoas lutam mesmo. E eu vejo que é um processo de dor. Existe um grande sofrimento ali, porque eu vejo pessoas que têm tremores, pessoas que têm taquicardia, pessoas que realmente chegam a desmaiar com a ausência de alguma coisa. Então, aí eu vejo que existe um processo que é do corpo e um processo que é da psique. A segunda coisa também que nós precisamos compreender, que essa parte dos vícios, né, vai abrindo em nós. Então, além da dor, do vazio, além desse sofrimento que vem a partir da ira, as pessoas procuram também se anestesiar, que foi a primeira coisa que eu falei. Outras pessoas, além de procurar se anestesiar usando sua linguagem, outras pessoas também procuram fugir. Elas procuram simplesmente desligar. E isso não existe. Porque eu sempre vou estar em contato ou com o mundo fora de mim ou com o mundo dentro de mim. Quando os dois estão ali caminhando juntos, é a harmonia, né? E a terceira coisa que outras pessoas fazem, e eu também tenho que dizer, há pessoas que realmente sabem que estão se destruindo e não têm nenhum compromisso de mudança. E aí, realmente, nesse ponto, eu não consegui ainda chegar. Por que que há pessoas que têm esse nível, talvez, de vontade de se destruir, de processo de autodestruição, onde elas sabem que estão num caminho que não querem voltar. Por isso que eu penso que aí está o pessimismo e o niilismo. Quando a pessoa chega a dizer assim, eu não acredito em mais nada, eu acho que eu vou por esse caminho aqui porque eu não quero mais essa vida. E o niilismo, que é essa visão, é uma cosmovisão também, onde você pensa que nada que existe aqui pode te alimentar, pode te fazer bem. Acho que é por aí, Mari, viu? Perfeito. E no aspecto, assim, de vícios e virtudes, né? Existem alguns
algumas literaturas que trazem que a forma de você tentar combater os vícios é você fortificando, é você reforçando, alimentando, digamos assim, as suas virtudes, tentando praticar as virtudes. Faz um sentido dentro da sua visão, assim, dentro do que você compreende, que o senhor compreende, né, de acordo com tanto com os vícios quanto também na questão das virtudes? Essa visão você está trazendo, eu acho interessante, ela é da filosofia grega, né? A gente encontra isso em Aristóteles, a gente encontra isso também em Pitágoras, e também encontramos isso na teologia católica, especialmente de São Paulo. São Paulo fala muito sobre isso, porque São Paulo, né, ele tinha uma visão que vem do estoicismo romano. Existe essa metáfora, que é a metáfora de que você tem dentro de si como que dois cavalos, não é? Um cavalo seriam os vícios, outro que são as virtudes. Aquele que você incita mais, aquele que você provoca e alimenta mais, é aquele que vai avançar, enquanto o outro não. Eu confesso a você que durante muitos anos eu pensava assim, mas aí eu compreendi a visão dos judeus, que é totalmente diferente, e aí isso me trouxe outro horizonte. Por que eu saí dessa visão dos gregos? Porque essa é uma visão muito simplista das coisas. É você colocar o ser humano como apenas alguém que tem contrastes. Então existe o vício, existe a virtude, e eu vou fazendo aqui uma química disso. E a gente sabe que no dia a dia não é assim. Tanto que eu não posso dizer se uma pessoa é má ou se uma pessoa é boa. Eu posso dizer se as atitudes dela foram más ou foram boas. E na visão dos judeus, o que eles ensinam? O ser humano ele tem que construir duas coisas. Ele tem que construir sua vida interior e sua vida exterior. Então eu tenho que me construir, eu tenho que pegar aquilo que Deus me deu, e Deus me deu coisas boas. Eu tenho o meu contexto que é limitante? Tenho. Eu nasci falando português, eu nasci no Ceará, eu nasci em Fortaleza, eu nasci na minha família, eu tenho essa genética, que segundo eles, né, a gente tem uma genética física e uma genética espiritual, e aí até o outro judeu, perdão, e aqui até o outro judeu, que é Carl Jung, também fala que a gente carrega, né, a história do mundo, enfim. Então, isso aqui é judaísmo. Eles falam que eu carrego 14 gerações do meu pai, lado direito, e 14 gerações da minha mãe. Por isso que eu tenho aptidão para algumas coisas que já estavam na minha família. Então eu carrego tudo isso. E é a partir desta essência que eu tenho, que eu vou, então, começar a construir. E essa construção, Mariana, é a construção difícil, né? Porque essa construção se dá somente quando eu termino de despertar. Perfeito. E eu tenho 3 momentos de despertar. Eu tenho o primeiro despertar, que são emoções, pensamentos e sentimentos. É o primeiro. E o que a gente percebe hoje? Adolescência tardia, pessoas com infância tardia, pessoas que não amadureceram na época certa, porque esse despertar é igual a um relógio. Ele tem um ciclo, que seria de 0 a 7 anos. E segundo os rabinos, é tão difícil isso, que quando você começa a lidar com sentimentos que você tem, você começa a sentir dor. Por isso que criança, quando recebe um não, chora, porque ela está lidando com sentimentos que ela não sabe como reagir. O segundo despertar seria o despertar da mente, da psique, que é dos 7 aos 14 anos. É quando eu começo a perceber que eu tenho dispositivos dentro de mim que são individuais. E isso eu até percebi, os judeus com quem eu estudei diziam o seguinte: você já percebeu que uma criança tem uma idade que ela não mente? Ou então, quando ela faz uma coisa, ela já começa a chorar, porque ela acha que o pai e a mãe estão vendo a cabeça dela, estão lendo o que ela fez em tempo real. Quando ela começa a perceber que ela é outra pessoa, aí ela começa a criar esses dispositivos de mentira. Porque ela começa a experimentar. É o despertar da psique. Não é ainda a vida espiritual, mas é quando a pessoa começa a dizer: eu sou alguém, tenho um eu dentro de mim, eu consigo conhecer isto e isto, eu consigo aprender isso, e isso é muito importante porque é aí onde a gente começa a dialogar entre emoções, sentimentos, pensamentos
e consciência. E aí começa também o caminho de adoecimento. Aí também começa o caminho dos vícios. E o terceiro despertar, que acontece dos 14 aos 21, e aí se você fizer as contas, são 3 ciclos de 7. Para o judeu, tudo é 7. Porque, segundo eles, é o ciclo perfeito, que é o ciclo da lua. É o ciclo da vida, né? De 7 em 7 dias, a lua muda. Então, o último despertar é o despertar da alma, da essência do ser humano, que eles chamam de espírito. Eles têm a palavra ruá, que é a palavra sopro, que foi o que Deus pôs em mim, Deus soprou em mim. Então eu saio da carne, que é concreta, que é pesada, que me limita, né? Se eu quiser estar aqui, quiser ir para outro canto, eu tenho que pegar um carro e ir. Já em pensamento eu consigo, na minha alma eu consigo lembrar, eu já fui na Itália, eu já fui na França, eu já fui em Canindé, e eu trago tudo aquilo em mim. Esse terceiro despertar é o despertar da essência da pessoa. Tanto que uma pessoa, quando chega nessa fase, ela começa a fazer as suas escolhas. Eu quero isto e eu não quero aquilo. E aqui eu trago o que você perguntou, não sei se vou responder, mas aqui eu trago o momento de reflexão. É aqui onde a pessoa começa a sentir o peso das escolhas. Porque construir-se é exatamente isso. O que eu escolhi para mim? E eu tenho que lidar com as minhas escolhas. E depois dos 21, de 7 em 7 anos, a vida manda uma fatura para a gente. Igual cartão de crédito. Ó, você gastou isso, isso e isso, você ainda tem esse saldo. Você vai recomeçar agora. E muita gente não consegue lidar com essa fatura. Por isso se anestesia, ou então tenta desligar a própria vida, né? Usando aqui uma linguagem metafórica, e outras pessoas escolhem não. Eu quero ser uma pessoa que vai usar o que recebeu para fazer o mal. Uhum. Normalmente as pessoas elas iniciam um processo de vício, né, com alguma substância, ou com algum comportamento, jogos, comida, né, enfim, com a tentativa de uma salvação, de se sentir salvo ou de se sentir com aquilo solucionado, né? Por exemplo, exatamente essas, não sei lidar com emoções, não sei lidar com um determinado problema, então eu vou usar um determinado refúgio, né? Assim, uma substância ou um comportamento que vai, de forma imediata, me preencher, vai gerar questões químicas no meu cérebro, que vai me dar ali uma satisfação, vai liberar dopamina, enfim, né? Que vai me dar uma sensação de prazer e satisfação e bem-estar imediato. E aí, normalmente a pessoa gosta daquela sensação e ela acha que aquela sensação só vai vir, pelo menos de uma forma rápida, imediata e fácil, com aquela coisa, com aquele jogo, por exemplo, ou com aquela substância química, por exemplo, né? E aí, como o nosso cérebro, a neurociência já diz, né, que o nosso cérebro tem um mecanismo de defesa de economizar energia. Então, ele não quer ter gasto com muita coisa, a não ser que você force, mas aí, como já tem a tendência a não forçar, porque tem que deixar ali guardado, né, economizar. Então, nós temos essa tendência a procrastinar, a preguiça, né, também, enfim, a ficar deixando para depois. Então, acaba que a pessoa, ela busca substâncias para também tentar, de uma forma rápida e imediata, já que ela tem que poupar energia, ela solucionar, ela acha que vai solucionar, porque pelo menos por alguns minutos ela está num pico de estresse, por alguns minutos ela vai relaxar. Ou ela está num pico de estresse, nada tá bom, nada tá legal, e por alguns minutos ela vai ter assim, uma sensação de prazer, uma explosão de sensação de satisfação muito grande. Então, né, as pessoas buscam muito esses refúgios nas substâncias, né? Como eu estou sendo salvo de uma situação ruim por uma substância ou por um comportamento contínuo, né? Como, por exemplo, na comida, a pessoa passa ali uns dias ruins e quando ela vê uma comida que vai dar ali um retorno para ela de satisfação, ela vai comendo, ou vai jogando, enfim, né? Normalmente, os jogos, por exemplo, também na questão financeira, né? Aquela propaganda do dinheiro rápido e fácil. Então, tudo principalmente a coisa do imediatismo. Então, puxa nesse gancho do imediatismo, dessa satisfação,
dessa dificuldade das pessoas realmente de lidarem com as frustrações. Como é que o senhor vê isso no mundo de hoje, né? Principalmente assim, o senhor estava falando muito da questão desse ciclo, né? Dos 0 aos 7 anos, dos 7 aos 14, dos 14 aos 21, né? E que tem a questão da juventude tardia, dos adultos infantilizados e tudo mais. E a gente também vê muito a questão dos pais, que às vezes tentam colocar para os filhos, né, realidades que eles não conseguiram, ou eles vão super proteger. Enfim, e aí são muitas brechas, são muitas portas que vão se abrindo, não querendo culpabilizar os pais, tá? Não é esse o ponto. Mas que realmente cabe a eles, aos pais, certas responsabilidades que às vezes eles, por questões mal direcionadas deles, eles também mal direcionam nos filhos, né? E hoje, inclusive até uma série que eu acho que falaram com o senhor num podcast, né? Que é uma série da Netflix Adolescência, é um retrato muito forte, assim, de como estamos hoje. Que hoje a leitura que eu faço é que muitas pessoas se sentem reféns dos jovens. E que os jovens estão cada vez mais cedo entrando nesse processo dos vícios, né? Dessa coisa desenfreada, dessa propaganda da liberdade, que, na verdade, não vem que se torna uma prisão, mas eles se sentem livres, né? Tem uns que querem dizer que é uma expansão da consciência, usar determinadas substâncias. As propagandas são inúmeras para poder conduzir os jovens a esses usos, né? Mas, resumindo, o que é que eu quero colocar aqui para o senhor trazer a sua percepção, a sua visão. Como é que o senhor vê realmente essa questão desses vícios, né, nesse formato do imediatismo, né, também dos jovens cada vez mais cedo? O que o senhor vê sobre esses pontos? Uma ótima pergunta. E eu vou aqui tentar explanar dentro de tudo que a gente já aprendeu durante aí os nossos poucos anos de vida. A primeira coisa, a gente está buscando muito conforto espiritual. As pessoas querem conforto espiritual. Elas querem contentamento. E nem sempre isso significa um caminho saudável. Perfeito. Então, eu quero me sentir bem. Certo, tem coisas que fazem com que eu me sinta bem, mas que depois elas vão embora. E eu tenho que lidar de novo com minha realidade. Então eu vejo muito isso a partir daquilo que eu vivo, que muitas pessoas só querem a página 1 do livro, não querem a página 2, não querem o que vem depois. Por quê? Porque eu quero ficar somente nesse frenesi, eu quero ficar somente nesse campo que está entre o corpo e a mente, que é o do conforto espiritual. Eu consegui dar um pouquinho de conforto para minha mente, e anestesiei meu corpo por algum instante. Então eu estou bem. E aí vem a compulsão por sexo, vem a compulsão por comida, vem a compulsão por jogo, porque tudo isso vai te dar, e também até vou aqui mexer numa pauta, e também na religião isso acontece. Eu não quero saber de doutrina, eu quero apenas o conforto espiritual. Eu quero me sentir bem, e isso é um processo viciante. E qual o problema disso? É porque o vício, pelo que a gente já tem falado aqui, ele também está ligado a um processo de oscilação. Você não consegue se manter naquela sensação que você tinha. Você não consegue ficar naquele estado que você estava, que algumas pessoas erradamente acham que isso é a expansão da consciência. Não é. Na verdade, é um caminho que está para o delírio. E não podemos confundir o delírio com um estágio de consciência. Então, aí está a primeira chave. Existe um processo onde as pessoas querem ter apenas conforto espiritual. Eu quero ver coisas bonitas, eu quero ver coisas que me façam sentir isto ou sentir aquilo. E a gente esquece que sensações são manipuladas. E como a gente está vivendo numa sociedade manipulada para nos fazer sentir coisas. Porque quando eu sinto alguma coisa, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um caminho para o passado. Todas as sensações, elas vão puxar um pensamento, uma memória. Então, elas estão ligadas ao passado. Quando as pessoas, então, fazem isso, elas vão sempre estar num caminho comparativo.
Eu estou sentindo isso que me lembra aquilo que eu já vivi. E aí, como eu estou também oscilando, eu quero sempre sentir mais e sentir mais e sentir mais. Por isso que os vícios são um caminho que a gente deve evitar. Porque aí, puxando também, acho que o que Lacan falava, né, dessa inquietude do ser humano, eu puxo Santo Agostinho, ele fala que o coração do homem é inquieto porque procura realizar-se em Deus, o transcendente, né? Então, essa inquietação, juntando com a oscilação, pronto. Aí a pessoa tem uma química de morte. Porque eu estou sempre buscando mais, nunca aquilo vai me preencher, porque o ser humano nunca vai se sentir totalmente realizado. É o que a gente estuda com a filosofia, por exemplo, de Kierkegaard, de Feuerbach e esses filósofos que são os pessimistas, né? A gente entende ali que o ser humano tem em si uma tendência a ser sempre inquieto, a sempre se sentir não realizado. E eu vou abrir o terceiro arco aqui, Mariana, se você me permitir. Aqui nós temos uma pequena armadilha que eu acho muito perigosa. Qual é essa armadilha? Existe um céu dentro de mim e existe um céu fora de mim. Quem fala isso é Kant, né? Que foi um dos que eu estudei. O céu dentro de mim é a minha realidade, é o meu cosmos. É aquilo que em mim eu consigo administrar, que é o que eu vejo dentro da minha alma. Só que esse céu dentro de mim, ele não é a transcendência total. E o campo dos vícios e virtudes está aqui, nessa existência dentro de mim. Então, quando eu estou num caminho de vícios ou de virtude, porque também há pessoas que estão vivendo virtudes, mas são pessoas que estão vivendo virtudes para cultuar a si mesmos. Perfeito. Onde eu estou fazendo aquilo porque eu quero me sentir alguém, então volto para o conforto espiritual. E o céu fora de mim, é aí que está a verdadeira transcendência. Porque esse céu fora de mim, que é o céu que a gente chama, né, do céu verdadeiro, é o que me faz sair da minha própria realidade, é o que me faz sair daquilo que eu já tinha pré-estabelecido para continuar crescendo. E virtude está exatamente aí. E esse é o conceito de virtude para o mundo aristotélico, né? Para o mundo judaico, a virtude é um dom de Deus que ele me dá, e aí eu vou pegar aquilo que Deus me dá e vou aumentar com a minha humanidade. Então aqui a gente tenta abrir essas três camadas aqui. Muito bom. E falando nessa questão da espiritualidade, existe, né, o programa de 12 Passos de Narcóticos e Alcoólicos Anônimos, que ele tem uma base espiritual, que eles falam, né, olha, não é religioso, é espiritual. Eles tentam realmente abordar um Deus, um poder superior, que aí vai dar a concepção de cada um, segundo eles colocam, né? Que inclusive teve uma participação do Jung no processo da criação dos grupos, né, da programação, e que eles tentam realmente abordar que, para lidar com algo tão profundo quanto um vício, quanto uma dependência, só algo tão profundo de volta para combater, que seria algo espiritual, que é para combater algo mais... o vício se torna maior do que a própria pessoa, se torna um automático, a pessoa fica enfraquecida e ela precisa... Se torna um Deus. Pronto, exato. E aí só um Deus para combater outro Deus, né? Então eles buscam esse processo espiritual, né? Para poder acreditar que vão conseguir combater esse vício, que eles chamam até de um poder maior do que eu, né? Para que quando as minhas forças faltem, tem esse poder maior para lutar por mim. Que para nós, a gente consegue realmente identificar muito Deus nisso, mas dentro para eles vão de acordo com o que eles acreditam, né? Então, às vezes se torna um filho, né? Assim, quando eu não conseguir lutar por mim, o meu filho vai ser o meu poder, então eu vou pensar no meu filho, ou então outros. E aí eles vão determinando cada um, né? De acordo com a sua realidade, ou da sua crença, ou do que consegue fazer, né? Com as ferramentas que tem. E aí realmente tem algumas literaturas que vão reforçando isso, né, o poder que a espiritualidade tem nesse processo de, eu vou chamar de cura, no aspecto mais espiritual mesmo, né, porque a doença em si não tem cura, mas eu vou chamar aqui de cura no aspecto mais de a pessoa conseguir voltar a ter uma qualidade de vida, sabendo conduzir os vícios, né, porque... se entende-se que a dependência química, os transtornos adictivos, os transtornos por uso de substância, não tem cura,
no aspecto do corpo, né, do organismo. Ou seja, vai ter sempre aquela janela aberta que aquela pessoa vai ter que ter um cuidado com aquilo para que aquilo não volte a tomar conta da vida dela. Então, ela vai ter que viver ali uma atenção maior para o resto da vida em relação àquilo. E aí a espiritualidade é como se fosse trouxesse para a pessoa uma nova maneira de viver, uma nova percepção de vida, que desse a ela essa força, né? Esse Deus para lutar contra o outro Deus do vício. Como é que o senhor vê esse processo, né? Como é que chega para o senhor, assim, essa questão desse aspecto de um Deus lutando contra o Deus, digamos assim, né? Na vida de uma pessoa? Como é que seria? Você está trazendo exatamente aquilo que eu tinha colocado, só que com uma linguagem muito mais assertiva, né? Muito mais direta. Quando a gente fala em espiritualidade, em religiosidade, nós ainda estamos no céu dentro do homem. Nós não estamos ainda na transcendência verdadeira. Porque toda essa linguagem que a gente usa é para acessar a camada mais profunda do ser humano, que seria exatamente a sua alma. E essa camada mais profunda do ser humano, e essa camada que dá sentido a todas as coisas, a gente acessa pelo nosso consciente a partir de linguagem metafórica. Então, o que nós estamos aqui falando é: você está sendo escravizado por alguém mais forte que você, que ou você criou ou você estava suscetível, que é o seu vício. Né? E eu falo também a partir de mim. Eu passei pelo menos 9 anos da minha vida obeso, porque não sabia ter o controle sobre o que eu estava me alimentando. Né? Então, por isso eu compreendo também a partir de mim, nesse sentido. Por que eu digo que ainda é o céu dentro de mim, não ainda é o céu verdadeiro? Porque todas essas forças, elas já estão em nós. E eu estou acessando elas a partir da linguagem que já está em mim. Né? A partir daquilo que eu já vivi, já experimentei. Por isso que ainda é o céu dentro de mim. Funciona. Isso é essencial, porque é dessa maneira que eu vou acessando essas camadas mais profundas até chegar naquilo que em mim está adoecido. Aquilo que em mim está me fazendo, inclusive, morrer. Então eu vou acessar dessa maneira. Eu até vou trazer, não sei se você vai aproveitar, se você não quiser depois você corta. Eu fiz uma análise longa aqui, recentemente, sobre essa polêmica toda do negócio aí da Disney com a Branca de Neve. Sim. E aí, não sei se é útil, né? Mas para mim foi. E eu percebi duas coisas, né? Percebi que as pessoas que fizeram esse novo filme, elas não entenderam nada da metáfora que os irmãos Grimm prepararam. E aí, quando você não entende a linguagem, você não consegue fazer o acesso dessa camada mais profunda que dá significado. Então, qual foi a leitura que eu fiz? Nós temos ali na Branca de Neve o masculino e o feminino sendo ali colocado um com o outro em linguagem metafórica. A linha de raciocínio todinha é a menina, é a mulher. Aquela que é criança, que é cuidada do pai, pelo pai. Aquela que depois da infância vai ter que lidar com outros aspectos do homem, que são os 7 anões, que se você for perceber, cada um deles ali, ele desenvolve uma das características ruins do homem, né? Do masculino, e depois ela vai lidar com a nova vida, que seria o amor romântico, o amor com o príncipe. Então, ali você tem o pai, você tem o homem nas suas fragilidades, e você tem o amor ideal. Quando a gente entende isso, a gente percebe que essa leitura que foi feita aí pela Disney, agora atual, não entendeu isso. O que é que tem a ver isso com a nossa conversa? Agora eu vou dizer. Quando a gente não compreende essas próprias metáforas que estão dentro de nós, a gente começa a demonizar aquilo que em nós existe. E querendo ou não, o vício ou um comportamento de vício, ele se tornou uma parte da minha realidade. Por isso que é tão difícil. Se fosse fácil, não tinha você, não tinha eu para falar sobre isso ou tentar ajudar. É difícil por quê? Porque aquilo vai se tornando a realidade. E é interessante que os irmãos Grimm, eles colocam isso, né, lá na Alemanha, eles colocam isso como: isso aqui não é o homem,
Isso aqui é uma fragmentação do homem. É o zangado, é o soneca, é não sei o quê. Então, aqui ou seja, você está aqui lidando com aspectos. Então, eu trouxe isso para a minha própria reflexão. Né? De que maneira eu estou lidando com aquilo que em mim está fragmentado e adoecido. Né? A outra coisa também que eu queria colocar diante desse processo que a gente está aqui conversando, dessa dimensão que a gente está conversando aqui, a gente também não pode menosprezar a dificuldade que as pessoas têm. Perfeito. Não podemos. Nós, às vezes, em nome de uma objetividade, a gente começa a achar, não, as pessoas são assim porque querem, estão errando porque querem, e não. Eu já encontrei pessoas que choraram copiosamente dizendo, padre, me ajude porque eu não consigo sair disso. E é aqui que eu vou fechar o arco que eu comecei, é aqui que começa o transcendente de verdade. Que é quando a pessoa diz, isso é minha vida, eu não consigo sair disso, eu estou fazendo mal às pessoas que eu amo, eu estou morrendo e alguns chegam até a decidir realmente por fim a própria vida e pedem ajuda, não é? Porque realmente é algo que dói. Então você vê que o vício e a virtude fazem sentido você ter essa balança, não é? Um é mal, o outro é bom. E como é que a gente ajuda? Como é que a gente fala para isso? Então, primeiro, você vai acessar esse céu dentro da pessoa. O que é que faltou em você? Qual é a parte em você que você tem que colocar o falso Deus para lutar contra o Deus verdadeiro, né? Que você tem já essa noção em si. E depois você vai fazer a pessoa caminhar para o passo seguinte, não é? Qual é o sentido da sua vida? Qual é o seu propósito? O que é que você veio fazer aqui nessa terra que você não pode se entregar a esses vícios, né? Você não pode deixar que eles tomem conta. Perfeitamente. E no começo o senhor estava falando sobre a questão da rotina, né? Do cotidiano e a questão também dos genes, né? O que a gente carrega, né? Que até Jung também traz a questão do inconsciente coletivo, dos arquétipos e etc, né? E aí existe hoje, que as pessoas estão estudando bastante, né? A ciência vem trazendo e tudo, a questão da epigenética. O senhor, no começo da conversa, falou um pouco de que as pessoas elas tentam se esconder um pouco, não lembro qual foi o filósofo que defende essa visão de que as pessoas são fruto da consequência ali do ambiente em que elas estão, né? E que dentro de outros estudos que o senhor veio fazendo, o senhor foi vendo que não era bem isso. Né, que as pessoas não necessariamente são frutos do ambiente, né, consequência daquele ambiente. E hoje em dia, atualmente, a epigenética ela vem trazendo esse aspecto de que até o nosso gene ele consegue ser alterado a partir do ambiente em que nós vivemos, né, que fica ali reforçando alguns comportamentos, normalizando, né? A mídia, então, vem fazendo uns belos estragos, reforçando algumas questões, né? Algumas coisas aí, alguns comportamentos, normalizando, enfim. E o que acontece, né? Os vícios, eles acabam entrando nesse viés, né? Dessa normalização, dessa coisa do prazer, da satisfação, do merecimento, porque, por um lado, as pessoas morrendo de trabalhando, e merece ter ali um lazer, merece ter... Só que esse lazer, esse bem-estar, esse prazer, ele vai sendo distorcido diante do que é apresentado, né? Como substâncias, jogo, pornografia, coisas mais imediatistas, né? Que vão ali desensibilizando para o que é natural, para o que é extraordinário no ordinário, né? Uhum. Então, todo esse processo realmente vai, todos esses bombardeios do mundo moderno vai realmente alterando, podendo alterar até o gene da pessoa, né? E aí o senhor trouxe outras visões, mas falando da epigenética, desses ambientes, hoje, como é que realmente o senhor vê? Influencia até um certo ponto, porque eu consigo ver nos meus pacientes que, às vezes, o problema não é tirando a responsabilidade deles. Eu sempre tento ter esse cuidado de, olha, tem a sua responsabilidade, né? A sua escolha está lhe levando ou está fortalecendo o lugar que você está indo ou que você está hoje ou que você quer ir. Mas aí, assim,
Você já parou para pensar no lugar que você está, com as pessoas que você está convivendo? Claro que tem ambientes, né? Tem um trabalho que não necessariamente a pessoa vai conseguir sair daquele trabalho e aquele trabalho é adoecedor. Então, cabe à pessoa a dar um significado para aquilo, né? Encontrar o refúgio dela dentro daquele lugar, enfim. Como é que isso vai sendo, como é que o senhor vai vendo isso? E que ensinamento, digamos assim, o que o seu saber pode nos acrescentar em relação a essa questão da influência, da potência que o ambiente pode causar na vida de uma pessoa e como ela pode conduzir isso de uma forma que ela possa, pelo menos, no mínimo, reduzir os danos. Certíssimo. Vamos lá, então, né? Vamos lá começar. Primeiro temos que sair do maniqueísmo, que é essa ideia de que bem e mal se equilibram, né? O mesmo reforço que existe para o mal existe para o bem. Isso não é verdade. O poder de consertar é muito mais potente, muito mais forte do que o poder de destruir. Talvez o problema seja que nós estamos mais focados naquilo que é mal. E isso acontece porque a gente tem nossos mecanismos de defesa. Então, por exemplo, quantas pessoas nos dão bom dia durante o dia e nos tratam bem, mas uma tratou mal? Você vai lembrar de qual mais? Da que tratou mal. Então, você acaba ficando preso nesse comportamento que te fez sofrer, porque você não quer que se repita. Eu entendo, é um modo de defesa, talvez, da nossa própria cabeça aí, nossa própria psique. Agora, dentro do que você perguntou, não é? O contexto, claro, influencia, mas não determina. É aí que está a palavra, não é? Há pessoas que ficam sempre procurando uma cadeira de coitado para se sentar. Então, padre, eu sou assim porque não me deram oportunidade. Certo, eu entendo, eu sou solidário a você, eu concordo que não lhe deram oportunidade. Mas quando você vai se levantar desse lugar que não te deu oportunidade e procurar o lugar que te faz bem? Então, a gente tem que começar a compreender que esse caminho, que é o caminho de Jean-Jacques Rousseau e o caminho de John Locke, não é? Um francês e o outro inglês, é um caminho que existe sim. Claro que existe uma parte de mim que eu me construo. Então, John Locke tinha razão até certo ponto. Eu consigo escrever na minha tábula rasa, mas eu também não posso escrever tudo. Não existe a liberdade de Aleister Crowley, que é de fazer o que você quiser. Não existe. E também Jean-Jacques Rousseau, até certo ponto, estava certo. Então aqui está aquilo que a gente chama na teologia de língua da serpente. É uma verdade com uma mentira. Então, existe sim uma influência do meio. Eu agora estou num ambiente que é iluminado, então meu organismo vai reagir a esse ambiente. Mas eu escolho estar aqui. A decisão de estar aqui sentado, a decisão de estar aqui conversando com você é minha. E a decisão de não sentir medo também é minha. A decisão de não ser refém também é minha. A decisão de não aceitar migalhas de amor também é minha. A decisão de não ficar mais nessa situação de vício que está tirando a minha própria essência é minha. Concordo com você e com esse ramo da neurociência que você trouxe, que se você reforça muito um comportamento, ele acaba se tornando algo adquirido. E é assim que também o judaísmo fala. Eu herdei 14 gerações do pai, 14 gerações da mãe. Eu só herdei coisa boa deles? Não. Padre, eu tenho uma facilidade para matemática. Olha na sua família para ver se outros não tinham também. Padre, eu quero ser psicóloga porque eu gosto de lidar com pessoas, eu gosto de conversar, eu gosto de tentar ajudar, eu entendo do ser humano. Olha na família se não tem outras pessoas assim. Mas também olha, padre, eu sou tão irritado, olha se na família não tem também. E aí, por que isso é tão importante e me ajudou tanto? Como é algo que está no meu mapa genético da alma e do corpo, eu consigo, e aí entra a teoria dos cavalos lá da Grécia clássica. Se eu reforçar uma coisa que eu já tenho, ela vai se desenvolver. Você já tinha o dom para se comunicar, você já tinha o dom para conversar com as pessoas. O que você fez? Você passou 8 anos estudando. E ainda continua estudando. Para quê?
para que o seu DNA da alma e do corpo seja ainda mais capaz, ainda mais especializado no que você escolheu. Mas eu tenho certeza que se você parar de estudar, você vai começar a deixar, você vai fechar essa cadeia genética de novo e ela vai ficar esquecida. Aí depois você retoma de novo e a vida é assim. Né? São os ciclos que eu falei. Por isso que o nosso DNA ele é feito como uma hélice, né? Porque é algo que se repete e também se repetem as substâncias, mas que vai avançando, né? Perfeito. E só para a gente já ir, né, entrando em um outro ponto que eu falei em algum momento aqui, que eu até falei da juventude, né, a questão dos pais, a família, né? Como é que o senhor vê? Porque hoje, dentro dos estudos, né, que as pessoas que vai aprofundando, vai melhorando, vai trazendo mais luz. Então, se vê hoje, cada vez mais, a importância realmente de envolver a família no tratamento dos vícios, das dependências, né? Justamente tanto porque, na grande maioria das vezes, tem um familiar que já passou ali pelo gene, só que hoje a gente sabe que o gene é em média de 20%, né? Vai depender ali de outros vários contextos, né? Mas que existe sim também a questão do gene, a gente não pode ignorar. E a epigenética, onde aquela pessoa está inserida, o que é que a cultura daquela família, o que é que aquela família normaliza, principalmente em relação ao álcool, né? Hoje em dia aqui no Nordeste, né? Tá aquela coisa do jovem, principalmente do homem, enfim. E muitas vezes, dentro de internação, que eu trabalhei muito dentro de clínicas de reabilitação, né? Que interna e tudo, uma pessoa ali para tratar os vícios e as dependências, que a família normalmente ela vai lá, trata aquela pessoa, a família volta para o seu dia a dia normal, aí aquela pessoa se trata, ela volta para casa, para um seio familiar que já ficou ou já estava adoecido, e aquela pessoa, às vezes ela não consegue manter-se bem, como ela conseguiu se manter bem dentro da clínica, porque a família está adoecida e a família não se tratou. Porque o problema era só aquela pessoa que usava droga, por exemplo. Né? E aí ela se tornou até o bode expiatório, porque tudo é por causa daquela pessoa que usa. A família, sem ela, entre aspas, né? Fica estável, e aí aquela pessoa volta de uma internação, vamos dizer que ela volta bem, só que a família está desestruturada, a família não se tratou, e aí a família acaba desestabilizando de novo, tanto aquela pessoa que tinha se tratado, quanto a própria família, os outros familiares, né? Vamos supor, é um filho que se trata e os pais botaram lá ele para se tratar e seguiram a vida, não se trataram, não buscaram compreender a doença do filho e nem o próprio contexto familiar, né? E isso vai gerando várias outras questões. Existem hoje muitos estudos que vão realmente abordando a família como esse circuito, né? Esse ciclo sistêmico, que uma coisa vai movimentando a outra, e se uma engrenagem quebra, as outras também vão ficar desreguladas, e, enfim. O que o senhor pode trazer aqui para nós, esse aspecto da família? A importância é uma coisa que nas suas homilias estão sempre muito presentes, né? Esse resgate da família, né? Olhe um para o outro, abrace e diga algo, né? Então, o que o senhor vê nesse aspecto da família, né? O que você acha tanto da importância que a família é um ambiente, é um lugar que cura e que fere? Como é que o senhor pode trazer isso para a gente hoje? São muitas coisas, né, que a gente pode falar a partir da experiência da família, e são 2 pontos aqui que eu queria trazer. O primeiro é: tenhamos cuidado com este excesso de individualidade, porque muitas pessoas estão trocando a sua experiência de convivência por si mesmo. Eu não quero mais conviver com você, eu não quero mais esse casamento, eu não quero mais essa família, e eu me coloco no lugar daquelas pessoas, né? Ou seja, eu tiro a riqueza que era aquela convivência, que é do Levinas, a ideia da alteridade, e eu me coloco. Então agora eu vou me relacionar comigo mesmo. Só que essa relação consigo mesmo só funciona até certo ponto. Chega uma hora que eu vou ter necessidade do outro. Com certeza. Porque quando eu estou sozinho, eu me relaciono comigo mesmo. Aprendi isso também com os estoicos. Quando eu me sento e fico na minha consciência, eu tenho 2 coisas, o eu e minha consciência, e as 2 dialogam.
Eu dialogo com a minha consciência, memória, liberdade e tal, e o eu. Eles estão ali conversando. Mas só que o eu e a consciência, eles estão sempre ali num espaço encapsulado. E se eu não tiver outra pessoa, como agora, eu estou lhe ouvindo, e o que você me diz, as perguntas que você me faz e os comentários que você me faz, eles vão tirando a minha cabeça da minha própria cápsula. E aí eu vou ouvindo e vou fazendo outras leituras, né? A gente chama isso de oxigenação. E aí, quando as pessoas estão nesse processo de erguimento, né? Não, eu tenho que me erguer, eu tenho que me libertar, elas costumam fazer esse processo que é muito, muito estranho. Eu troco a outra pessoa por mim mesmo. Eu me coloco no lugar daquela outra pessoa com quem eu convivia. Que muitas vezes se torna uma grande distorção do amor próprio. Exato. Né? Que as pessoas juram que elas estão só se amando, ou que elas buscam aquela coisa da proteção da mente, né? Isso. Que elas não querem ter trabalho com nada. Então, é uma pessoa difícil, eu não preciso lidar com essa pessoa difícil. Eu posso simplesmente me afastar porque isso é amor próprio. E é uma grande distorção. Eu troco aquela pessoa difícil por mim mesmo. E isso funciona até certo ponto. Depois, o mundo desmorona de novo. E a outra coisa também que é essencial sobre essa questão da convivência e o que a convivência adoece ou cura, é tão forte o vínculo da família que este vínculo ele se dá em 3 camadas. Existe o vínculo de sangue, o vínculo de amor e o vínculo de fé. Mas esses vínculos, eles precisam ser saudáveis, senão você acaba se tornando refém ou se tornando algoz da própria família. Né? Quando você traz que as pessoas voltam para o mesmo ambiente e a família continua adoecida, o que eu compreendo aí? Eu compreendo que nós temos um caminho a desenvolver, então isso ainda está sendo desenvolvido, acho que estamos nos abrindo a isso de novo, sobre a necessidade e a centralidade da família. Platão abriu mão da família, né? Disse que era desnecessário, discordo dele. Outros filósofos também acham que a família é algo nocivo, mas como um padre católico eu digo, a família ela é essencial, uma família saudável. E a família tem condição de se curar. Talvez pela proximidade, porque família é algo próximo, os processos de adoecimento sejam tão feridos. Me fira tanto a indiferença, o desprezo. Meu pai trabalha tanto que nem olha para mim. Minha mãe é muito exigente, parece que não me ama, enfim. Ou então meu filho eu peço uma coisa e ele não faz, né? Meu filho me tratou mal. Então tudo isso é um caminho ainda a se desenvolver, porque cada família é como se fosse o seu próprio ecossistema ali. Nenhuma família vai ser igual a outra, nenhuma família vai viver o que a outra vive. Cada família tem a sua própria química de convivência. Como é que a gente cura uma família? Primeira coisa passa pelo que você já falou, que é a noção dos arquétipos, ou a noção dos papéis. O que é que eu tenho que fazer nessa família? Se eu sou uma criança, minha missão aqui nessa família é receber o que meus pais querem me dar, receber o amor deles e me desenvolver. Se eu sou um adulto, a minha missão já é outra. Já é colaborar com os meus pais. Já é a missão de eu ser livre, independente e colaborar com os meus pais. Eu estava aqui lembrando que você perguntou sobre essa série, né, que as pessoas falaram, adolescência, e tem uma parte que me causou muita reflexão. Tem uma hora que a terapeuta, não sei se você viu, Sim. Tem uma hora que a terapeuta desiste dele. Tem uma hora que a terapeuta, que estava ali com ele e tal, e acho que ela fez um teste com ele ali, e percebeu que ele tinha um transtorno. Uhum. Então, acho que esse seja um ponto ainda mais delicado, né? Como lidar com uma geração... Eu tenho 40, devo ser mais velho que você, não preciso dizer sua idade. Devo ser mais velho que você. A minha geração já foi uma geração de transição. Mas a nossa geração atual é uma geração que tem muito mais transtornos. Não estou aqui fazendo juízo de valor, né? Também não estou com medo de fazer, não, mas porque não quero fazer. E acho que é uma geração que tem transtornos. E aí é um ponto mais delicado, porque aí entra você.
Aí entra o seu saber, né? Porque o transtorno realmente tem que ser tratado como tal. Sim. Então, nem tudo é porque a pessoa quer, nem tudo é porque a pessoa é o contexto, nem tudo é porque a pessoa tem um gênio ruim ou um gene ruim, mas na verdade existe um transtorno ali. E eu entendi quando ela trata ele super bem e tem uma hora que ela como que vai embora e deixa ele lá, sabe? Aí eu falei, ela desistiu desse rapaz. Não sei o que ela percebeu, né? Porque até a obra de arte obra de arte é para ser feita assim, para você fazer suas leituras, né? Sim, sim, verdade. E nessa série tem esse ponto que me deu tanto uma sensação de que ela, por um momento, ela se sentiu perdida, assim, né? Porque o garoto, ele traz muitas oscilações, né? E aí tem um determinado momento em que ela puxa informações sobre a família, em que ela consegue entender melhor ele, quando ele consegue falar sobre o pai, sobre a mãe, né? Sobre o contexto familiar, ela consegue ler melhor alguns comportamentos dele, a partir do que ele fala dos pais, né? E realmente, assim, é uma sensação que passa de uma certa desistência por olhar para aquele garoto e ver só consequência por trás de consequência, né? A série, inclusive, o diretor da série é o que faz o pai do garoto, né? E ele traz que ele queria apresentar o quanto que os jovens realmente têm apresentado problemas que não é só uma preocupação da família. Ele não quis voltar só para a família, mas para todo um social, né, parece que não está preparado para lidar com os jovens, com os adolescentes. Porque tem algumas literaturas que trazem que a adolescência é uma criação recente, que antes eu era criança ou era adulto, né? Porque os meus avós casaram o que hoje seria um adolescente, eles já tinham trabalho, eles já tinham filho, eles já tinham compromissos e responsabilidades. E hoje em dia, existe até agora o jovem adulto, que é um adulto, mas que ele ainda tem uma mentalidade jovem. Então, cada vez mais as pessoas realmente estão aliviando as dificuldades, né, os desafios, e querendo tardar cada vez mais, né? Que eu escuto muito assim, eu vou casar, mas eu vou primeiro curtir o casamento. O namoro foi o quê? Vou primeiro curtir o casamento, depois eu vou ter filho. Eu vou primeiro fazer um monte de depois. Então, sempre é o depois, né? E realmente é muita distorção, né, de todo esse processo. E o quanto que a família realmente ela pode dar e ser esse suporte, mas se a família não conseguir ser estável, né, ter ali um mínimo de uma regulação, acaba podendo piorar a situação, né? E como realmente existem muitos pacientes que se tratam, voltam para casa e adoecem de novo, porque aquela família não se tratou, aquela família não se recompôs, e aí acabam adoecendo novamente aquela pessoa que foi buscar um tratamento, né? Então é muito importante que a família ela também busque se tratar, entender todo o contexto, porque se aquela pessoa faz parte da família e ela está doente, vai adoecer todo o contexto. Eu não digo nem só nos vícios, né? Qualquer pessoa tem um diabético agora dentro de casa. A alimentação daquela casa vai ser diferente em algum ponto. Mesmo que seja uma comida feita só para aquela pessoa, já está mudando a rotina daquela família, porque um alimento vai ser feito só para aquela pessoa, se for o caso. Então, tudo muda. É muito importante, realmente, as famílias elas estarem mais conscientes dessa integração, né? Dessa família realmente, como existe a equipe multidisciplinar e a equipe interdisciplinar. Então, que a família seja essa inter, né? Elas realmente saibam interagir, saibam dividir. E você estava falando sobre a questão do ser humano que consegue, até um certo ponto, tirar o papel de uma pessoa e ocupar aquele papel, né? Aí eu me lembrei da parábola do porco-espinho, que eu fui até dar uma olhada aqui, que o porco-espinho, quando está na era do gelo, né? Assim, no momento mais frio, no inverno, eles buscam uns aos outros para se aquecer, só que eles têm os espinhos. E aí eles machucam. E eles têm que sempre encontrar uma forma de estarem próximos, mas tentando se machucar o menos possível. Porque essa aproximação
né? Eles se aquecem, então eles podem sobreviver, porque se eles se afastam, eles não vão ser machucados pelo espinho, mas o frio vai matar. E aí eles estão perto, e aí eles se machucam com os espinhos uns dos outros, mas eles permanecem vivos porque eles estão se aquecendo com o calor um do outro. Então tem muito essa coisa do ferir e do curar ao mesmo tempo, né? Eu acho que a gente pode resumir com uma linguagem muito simples. A nossa família nos traz para a realidade. Ela serve, né, primeiro para inculcar em nós os valores, para colocar dentro de nós os valores. E esses valores são universais, né? Porque há coisas que são comuns a todos os seres humanos, mas tem coisas que só a nossa família nos deu. Então, a linguagem da nossa família, a convivência, né, de que maneira a gente convive. Mas também a nossa família, ela nos traz para a realidade, né? Eu tenho uma grande bênção, que é conviver com a minha mãe. Durante muitos anos, né, ela já mora comigo, já depois de sacerdote, e eu lhe digo, é ela que me traz para a realidade. Porque como as pessoas, elas vêm e vão da nossa vida, é natural, mas aqueles que permanecem, eles conhecem as camadas que os outros não conhecem. Então, talvez você, hoje, não possa dizer, eu conheço o Padre Elano. Então, aqui nós estamos vivendo um recorte da nossa realidade. Mas aqueles que convivem comigo, aqueles que estão comigo, e minha mãe, meus irmãos, meu pai já é falecido, então eles me trazem para a realidade. Por isso que eles precisam estar saudáveis e eu preciso estar saudável. Mas por que que também a família é fonte de cura? Não é só fonte de espinho. É porque eles conhecem aquilo que eu sou. E aqui tem uma camada, Mariana, que eu acho maravilhosa, né? Nós temos uma grande tentação, que é a tentação de fragmentar a nossa realidade, né? Eu vou usar uma roupa, a roupa me dá uma identidade. Eu vou usar um tipo de cabelo, me dá identidade. Eu vou usar uma estética para falar, eu vou falar outro idioma, me dá outra identidade. Mas quem eu sou? Né? Onde é que eu me encontro? Eu sou tudo isso, mas tudo isso não significa muita coisa. Então, é esse encontro consigo que eu faço também a partir da minha família. Num olhar, numa palavra que eu escuto, ou uma palavra que eu dou. Então, é muito maravilhoso e muito desafiador. Sim. Porque como estamos muito próximos, então também a gente é capaz de, sem querer ou deliberadamente, a gente é capaz de fazer sofrer. Sim. E aí o sofrimento para quem está mais perto de nós também é maior. A gente se sente porque fez alguém sofrer e a gente sabe que magoou muito porque fez sofrer, né? Querendo ou não. Então é muito delicado, é um equilíbrio muito delicado, mas que é necessário. Eu sou totalmente a favor do arquétipo da família, do homem, da mulher, do pai, da mãe. E é muito de Deus mesmo. A gente vê que ali é algo divino. Eu não digo das distorções, dos problemas. Há problemas? Onde tem ser humano vai ter problema. Mas eu não vejo uma criação mais bela. Inclusive, no judaísmo, eles ensinam assim: Deus criou o homem, criou a mulher e depois criou o casamento. Deus não parou de criar quando criou a mulher. Deus criou o casamento quando diz: Adão, essa é sua mulher. E aí ele responde: esta sim é o osso dos meus ossos. Ela é aquela que me sustenta, é aquela que me põe de pé, né? Ela é a mais íntima de mim, carne da minha carne. Então, ali Deus criou o casamento. E eu vejo isso, eu venho de uma família que também tem as suas dificuldades, mas uma família maravilhosa. Então, eu sou sim um dos que defende a família e não vejo um outro cenário. Por exemplo, Platão dizia que deviam substituir a família pela política da sociedade, né? E alguns até hoje pensam isso. Isso é impossível, né? É impossível. Porque o vínculo que existe ali é esse vínculo mesmo de você olhar um para o outro e dizer: nós somos um só. Perfeito. E o quanto que a família, ela ensina muito sobre nós, né? Sobre quem nós somos, de onde viemos, de onde podemos chegar, né? Fala muito de nós. Eu
trago muito isso para os meus pacientes, quando eles vão trazendo algumas questões, e eu sempre devolvo, assim, né? Coloco para eles perceberem a família, né? Os pais, principalmente, assim, muitas vezes a questão de uma transferência de culpa, de responsabilidade. Tá, mas será que seu pai ou sua mãe, né, tinha essa informação, né? De onde eles vieram? Como é que foi a criação deles? Será que por falta de informação, eles só não repetiram, né, algo que foi passado para eles, e você pode aí fazer uma mudança começando por você, porque às vezes também tem isso, né? Às vezes a gente quer mudar uma realidade da família, é uma família, digamos, vamos dizer assim, né, adoecida. Eu tô querendo que a minha família seja mais saudável, mas ao invés de eu começar por mim, eu começo a apontar o que é que eles têm que mudar, né? Então, muitas vezes as famílias também, as relações se desgastam, que as pessoas querem mudar umas às outras, ao invés de começar por si. Sim. Mariana, se você me permitir, vamos agora, né, fazer aquilo que eu faço com os meus aconselhados. São duas coisas que eu vou usar também metáfora. A primeira delas, que a gente tem que viver em família. Quando você passa por um campo, por um cemitério, onde aqueles mortos não foram sepultados corretamente, você vai ter dois sinais. Você vai ter um sinal que é o desrespeito, porque as covas vão estar abertas, e você vai ter o mau cheiro, porque os cadáveres não podem ficar à flor da terra. Então, qual o caminho que eu faço quando eu encontro o meu cemitério desse jeito? Eu preciso exumar tudo, preciso limpar ossada por ossada, enfrentar esse mau cheiro, preciso desenterrar de um por um. Aqui é o que eu falo quando as pessoas têm traumas. E tem muito trauma de família. Tem muito trauma. Há pessoas que na família tinham o filho preferido e não era ela. Há pessoas que foram colocadas para fora de casa porque engravidaram. Há pessoas que o que mais queriam na vida era ir embora de casa. Então, existe muito, muito trauma. E o que eu tenho que fazer? Esses mortos são meus. Esse cemitério é meu. Eu é que tenho que resolver. E a vida vai cobrar isso de mim, porque eu vou sempre transitar nos mesmos lugares da minha existência. Então eu aconselho sempre, desenterre os cadáveres que estão mal sepultados. Limpe, dê respeito, dê dignidade e depois volte a sepultar para nunca mais desenterrar. A gente tem que fazer isso. Senão a gente vai passar a vida inteira tratando dos sintomas. Tá com mau cheiro aqui. Tá muito feio esse lugar. Por que tá feio? Porque alguém tem que ir lá. E só tem você. E a outra coisa, que é o limite do limite. Às vezes eu convivo com pessoas que são tão adoecidas que eu realmente preciso ter um distanciamento. Perfeito. Preciso mesmo. Eu te amo. Eu morreria por você, eu te amo mesmo, você é a razão de eu existir, mas a nossa convivência não tem como acontecer. Talvez no futuro. Então eu vou te amar à distância. Você precisando de mim, não hesite, mas eu vou te amar à distância. Porque senão você também vai ficar viciado ou nessa adrenalina que a pessoa te dá, não é? De ora tá bem, ora tá mal, ora ama, ora desama, ou você vai ficar viciado nesse sofrimento. Não, ela é assim, mas eu vou aguentar porque uma hora vai melhorar. É muito delicado. Então eu aconselho as duas coisas. Se você não é capaz de desenterrar as ossadas, feche o portão do cemitério, ninguém vai mexer, tranque e se afaste, vá cuidar do jardim. Quando você estiver bem, tiver colhido muito fruto, volte e vá desenterrar os mortos. Senão você nunca vai para frente. Perfeito, padre. É exatamente isso. Porque quando as pessoas elas realmente vão entendendo de onde vêm as raízes das questões, né? Elas às vezes não se sentem prontas para cuidar daquilo, para desenterrar e limpar. Mas o ideal é ter esse afastamento que, digamos que é o amor que existe no não, né? O amor que existe no limite. Porque às vezes as pessoas pensam que amar é só aguentar. E enquanto ela aguenta, ela tá fazendo mal a si e mal ao outro, né? Porque esse outro, digamos assim, fica mal acostumado com tudo que aquela pessoa tá aguentando dele. E ele não sente que precisa mudar, já que a outra pessoa aguenta.
né? E às vezes, então, botar esse limite, esse afastamento, muitas vezes é um amor muito grande que a pessoa está tendo pela pessoa, mas também por si, por esse cuidado, né? De entender que eu não estou conseguindo viver nessa convivência, está fazendo muito mal e precisa buscar essa saúde, né? Mental e do ambiente, né? Sim, Mariana, concordo. E o vício, ele começa a se instalar exatamente aí. Eu começo a ter sensações, eu começo a ter pensamentos, e aí a coisa vai embaralhando na minha cabeça. E quando eu menos percebo, quando eu me dou por conta, eu já estou num cenário onde eu não consigo mais saber onde começou, onde terminou. E não posso dizer muita coisa, porque eu também tenho o sigilo da confissão, mas esse caso não foi de confissão, mas eu não quero entrar em detalhes. É muito desafiador quando você vê uma pessoa que lhe diz: eu não consigo, padre, me salve, porque diz, né, como se a gente pudesse fazer alguma coisa a mais, mas me salve porque eu não consigo. E graças a Deus, esse episódio que eu estou aqui pincelando rapidamente, a pessoa conseguiu sair. Mas foi um caminho de pelo menos uns 5 meses de recaídas, né? E a família já não aguento mais, e a gente pedindo paciência. E a gente sabe também outra coisa. Como você transitou naquela estrada do vício, você tem que passar a vida inteira de vigilância. Exato. Você não pode achar que já resolvi como se fosse uma cura física, né? Eu estou curado dessa gripe, não vou pegar mais essa gripe, não. É um caminho de vigilância constante. Perfeitamente. É exatamente isso. E foi quando eu coloquei que, quando eu falo de cura, é na cura ali do processo, né? De estabilizar aquela situação. Mas o corpo, o organismo, ele continua doente. Depois que destrava um vício, aquela pessoa vai ter que estar sempre em estado de alerta, tanto para aquele vício inicial, por exemplo, bebida, quanto para qualquer outra que ela vá desenvolver um comportamento compulsivo. Porque ela vai ter essa tendência em aberto, né? O cérebro dela vai ter essa tendência a sempre começar uma coisa e querer mais e mais e mais. O nível de tolerância dela vai ser sempre maior, ela vai tolerar cada vez mais para poder ter cada vez mais, né? Buscar cada vez mais. Então, realmente, ela tem que estar sempre em estado de vigilância. Padre, para a gente fechar, teria alguma mensagem ou alguma coisa assim que o senhor gostaria de deixar aqui hoje? Quero sim. Primeiro, lhe agradecer de todo o coração por você abrir esse espaço que é seu, pelo que eu entendi aqui. É algo muito pessoal, você está abrindo aqui um pouco do seu coração, do seu campo de estudos, daquilo que você vive. E isso é muito interessante, meus irmãos. As pessoas acham, às vezes, que nós nos colocamos aqui nas redes sociais como um produto. Aqui o meu produto é esse, meu produto sou eu. Não, não. Não é assim, não. Então, lhe agradeço. Eu quero falar 2 coisas. A primeira é, nem a Mariana, nem eu estamos aqui na posição de juízes. Nós também somos adoecidos tanto quanto vocês, e em algumas coisas talvez até mais. Então não ache que nós estamos aqui com o tom professoral ou nos colocando numa cadeira alta, né, e olhando de baixo. Não. Nós estamos dizendo das nossas experiências à luz daquilo que nós estudamos. Então aqui são 2 lâmpadas que nós estamos acendendo. Primeira lâmpada é a lâmpada daquilo que a gente aprendeu. Afinal, a gente consegue aprender apanhando ou ouvindo. Você escolhe, né? Apanhando acho que é mais difícil, mas a gente tentou aprender ouvindo. Então, estamos partilhando, primeiro, esse saber que não é teórico, porque ele é fruto também de outras experiências. E a segunda coisa, nós queremos muito que você tenha paciência com você. Eu, uma vez, preparando uma homilia, e a palavra de Deus me ajuda muito, por isso que cada vez mais me percebo como um padre realizado, feliz, tranquilo na minha vocação. Jesus falou 2 coisas, né? Tenho compaixão desta multidão, porque eles estão como ovelhas sem pastor. E em outra passagem o Senhor diz, não é? Essa multidão está exausta e aborrecida.
E eu fiquei pensando, mas por que ele usou essa linguagem, né? A ovelha, porque ela é um animal dependente. É um animal que tem um vínculo de dependência. Então, há pessoas que dependem de nós. Seja por causa da idade, seja por causa das emoções. Então, não haja como se você fosse uma ilha e que ninguém precise de você. As pessoas precisam, dependem de nós. Isso não é uma prisão, mas eu tenho que tomar consciência disso. Tenho compaixão porque elas são como ovelhas. Então, há pessoas que dependem. Há pessoas que esperam o seu sorriso, que esperam uma palavra sua, esperam você para tomar café da manhã, esperam você para dormir. Há pessoas que dependem de você. E nós nos colocamos nessa situação, né? A segunda coisa, aborrecidas e exaustas. O que mata uma ovelha? A ovelha morre por exaustão. Quando ela não tem pastor, ela vai caminhando, porque ela não come nem bebe sem o pastor dizer, é aqui. Então ela fica caminhando sem se alimentar até ela cair de lado e morrer. Então tem gente que está morrendo por falta de instrução. Não é muito. Não, padre, eu vou ter que parar a minha vida para cuidar de alguém? Não, não é muito. É o que você pode oferecer, é dizer, olha, aqui está a água, aqui está a comida. Então, às vezes é pouco para salvar alguém. E a outra coisa que eu achei ainda mais interessante, as ovelhas estão aborrecidas. Por que aborrecidas? Porque a irritação, que a gente chama hoje de estresse, a irritação, ela vai alterando o nosso estado de consciência. A gente começa a viver como se a vida fosse uma competição. A gente fica sempre entrincheirado, querendo brigar com todo mundo, querendo resolver tudo, aborrecido, porque a gente acha que aborrecimento é força. Eu vou usar essa força aqui da ira, do aborrecimento para resolver. Então não faça isso. Abaixe a temperatura. Acalme-se. Se alguém quer brigar com você, deixa essa pessoa brigando só. Não entre em todas as disputas, que às vezes não são nossas. E viva tranquilo. Igual panela de pressão. Está lá no topo, quanto mais pressão vai explodir. Vai se acalmando. Nós estamos aqui para isso. Para fazer com que você agora tenha essa, acho que 1h e pouco, né? Já, não sei, Mariana. De você se acalmar, tá bom? Esses conselhos são simples, mas nos ajudam muito. E no tema também, porque espiritualidade, religiosidade, religião, transcendência, ela só acontece num coração que tem um bom cotidiano, que consegue viver a vida e sentir-se realizado. Se Deus me levasse hoje, se Deus dissesse, Padre Elano, acabou hoje sua vida, eu não teria nada do que me queixar. Porque tudo que eu fiz hoje e ainda vou fazer, me realiza como pessoa. Eu vivo um cotidiano, eu não tenho rotina, eu tenho um cotidiano. E a outra coisa que também que o Senhor me ajuda muito, por isso trouxe, ele me ensina muito, não ceda às pressões. Às vezes as pessoas querem nos manipular e tudo isso, né, vai nos levar a aborrecimento e exaustão. E a gente acaba depois buscando compensações. Eu tenho que compensar, porque eu me senti tão mal, eu estou tão exausto e aborrecido, que eu tenho que compensar. E aí começa o desequilíbrio. E do desequilíbrio nascem os vícios. Por isso que o velho Aristóteles dizia, a virtude está na justa medida, está no equilíbrio, no meio. Ele tem razão nesse aspecto, né? É isto, falei muito, né, Mariana? Desculpe. Perfeito, padre, perfeito. Acho que não poderia ter concluído de uma forma melhor para resumir tudo que a gente, né, quis trazer aqui para as pessoas. Então, muito obrigada por estar aqui hoje, por dividir um pouco do seu conhecimento, né, mas que já foi, assim, de grande valia, com certeza vai fazer a diferença na vida de muita gente, como já fez na minha. Então, muito obrigada, tá? E espero outras oportunidades. Teremos sim, se Deus quiser. É só você convidar e esperar que eu chego, viu?
Obrigada. Eu agradeço a você por estar aqui acompanhando mais um episódio maravilhoso do nosso canal, do Pode Ser Mais Leve. E como o padre muito bem colocou, nós não estamos aqui como querendo, né, estar na cadeira de juiz, de professor, mas realmente aqui dividindo com vocês um pouco do nosso conhecimento, da nossa experiência, da nossa vivência, para realmente trazer para você possibilidades de como a vida pode ser mais leve, que você não precisa ceder às pressões. Então, muito obrigada pela sua audiência. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, que com certeza esse vídeo pode ajudar muita gente. Muito obrigada e até a próxima.